Então, gente, tome seus lugares aí, quem puder, que agora vamos para a segunda parte desse momento, tá? Antes da gente começar e responder e tirar dúvidas do pessoal que colocou essas perguntas aí na caixinha, a gente recebeu algumas perguntas pela internet, tá? Então, antes também de nós começarmos a responder, eu só queria dizer que assim, nós não somos, vamos dizer assim, detentores da verdade. Então, você está livre para entender o que a gente falou e não ser obrigado a acreditar no que a gente fala, tá? A gente tenta ser o mais bíblico e mais cristão possível. Então, a gente não está aqui para mentir para você. Basicamente assim, ó, se você não concorda, o problema é teu. O problema é de você. Brincadeira, gente. Só não vai sair da igreja por causa disso. Tá, gente? Eu vou começar com... A gente recebeu algumas perguntas no nosso Instagram, lá na internet. Quem não segue, pode seguir a gente, Doca Church, @Doca Church, né? @Doca Church, então todo mundo pode pegar o celular que não é pecado, pode fazer. Se só quem está aqui seguir, que não segue, já vai dar quase 1000 seguidores a mais aí, amém? Quase. Gente, lembrando que esse momento não é para ser um momento, vamos dizer assim, extremamente sério, tá? É para ser interativo, é para a gente conversar, é para a gente trocar uma ideia junto com vocês, entre nós, com vocês, responder aquilo que a gente conseguir responder. Se vier com pergunta muito difícil, a gente vai passar. Só o seguinte, ó, as perguntas difíceis tem que fazer agora. Porque daí eu peço para ele responder. Não esperar na estação assim. Tá, daí se vocês perguntarem coisas muito difíceis, agora. Depois que o quadro for embora, já era. Daí tem que esperar o próximo Café com Teologia, tá? Amém? Vou perguntar aqui, essa pergunta vai ser principalmente para o Adrian, né? A gente responde se a gente quiser. Como a gente é daqui, a gente que manda. Essa é uma pergunta muito bacana. Ó, veio mais meia dúzia ali, ó. Olha aí, ó. Glória a Deus. Eu vou selecionar, gente, que é bastante pergunta, tá? Então eu vou selecionar aqui as melhores. Amém? Recebemos uma pergunta que diz assim, ó: de que maneira a compreensão calvinista da soberania divina afeta a oração e a evangelização? Eu acho que a pessoa quis dizer, né, se a gente já sabe que é salvo, para que orar? E depois vocês me interrompem. Tá bem. Não interfere em nada. Porque o cara que não entende direito a coisa e se torna um extremista, e depois vocês me corrigem, tá? Ele vai dizer assim, se todo mundo já foi salvo, por que eu vou orar? Se todo mundo já foi... Se Deus já sabe... Todo mundo não. Se Deus já sabe quem quer salvar, por que eu vou orar? Ou se Deus já sabe quem que Ele quer salvar, por que eu vou pregar? Porque Deus nos mandou fazer. Nós oramos pelos nossos irmãos porque nós amamos os nossos irmãos. E nós pregamos porque a palavra de Deus diz assim, como ouvirão se não há quem pregue? Então, nada muda em relação a missões, evangelismo. A gente entende a soberania de Deus e cumpre, porque Ele é soberano, em obediência a um mandamento, que é ide e evangelizar, né? Discipular, batizar, etc. Perfeito. Não sei se tem mais aí, vai. É isso aí. Muito bem. Tem um ponto que... Tem outra coisa, outro detalhe, né, que a gente também o Fernando falou, mas faz parte. A gente não sabe quem que é. A gente não consegue olhar para uma pessoa e falar, claro, em algumas exceções será, mas a gente não consegue olhar para a pessoa e dizer assim, esse tá salvo, esse não está. Então não tem como a gente imaginar e adivinhar isso. Então por isso que a gente tem que pregar e evangelizar. A parte da oração, eu acredito que seja, se Deus sabe tudo, então não precisa orar. Não preciso pedir, não preciso falar com Deus. Mas como o Fer falou, é um relacionamento. A minha mulher, a gente sabe que eu tenho que almoçar. Minha mulher sabe. Mas eu sempre pergunto, quem vamos almoçar? Amor, nós vamos almoçar, nós vamos fazer isso, nós vamos sair almoçar. Ela sabe que isso vai acontecer. Mas existe uma comunicação. A gente eu não mando nela, ela manda em mim, eu só obedeço e sigo a vida. A gente tem um relacionamento. Eu vou dar um exemplo, tá? A minha filha estuda numa escola infantil. E a escola infantil tem um aplicativo. Então eu recebo 3 ou 4 ou 5 e-mails por dia, às vezes, das atividades que acontecem na escola dela. Mas quando eu vou buscar ela na escola, sabe o que eu faço? Filha, como é que foi a aula? Que atividade você fez?
Não, mas eu já sei. Sim, mas eu quero me relacionar com ela, eu quero estabelecer uma conversa, eu quero saber como foi o dia dela, entende? E se a gente que é pecador, a gente pensa assim a respeito dos nossos filhos, a respeito das pessoas que a gente ama, imagina o Senhor, né? Então, por isso também a importância da oração, orar é falar com Deus, é se relacionar com Ele. Ele sabe de como foi o nosso dia, mas eu imagino que Ele gosta de ouvir, porque é uma conversa, é uma relação. Bom, eu entendo, há uma questão bem pontual que a gente precisa fazer, que é a questão de, nós cremos na soberania divina, mas nós não podemos esquecer que há também a parte da responsabilidade humana. Nós somos responsáveis, nós não somos uns fantoches, certo? E quando nós, principalmente quando entendemos a fé reformada, ela deve nos fazer ter um zelo por conhecer mais ao Senhor e principalmente por um zelo missionário. Por quê? Porque Deus deu meios pelos quais nós podemos conhecê-lo, meios de graça que nós chamamos, que é através da meditação da palavra, através da oração, disciplinas espirituais, né, como meditação, jejum, a comunhão, ok? Então Ele nos deu esses meios para conhecê-lo. Em relação a missões, as pessoas pensam, não, se está tudo predestinado, então eu não preciso evangelizar. Então, essa é uma clara desculpa que nós damos para não fazermos o nosso papel. Mas como crerão se não há quem pregue? O Cris falou antes que nós não sabemos quem são os eleitos, e de fato nós não sabemos, então nós precisamos pregar o Evangelho a todos. O Fer falou isso também, a toda criatura. E Deus, o Espírito Santo, vai trabalhar no coração dessa pessoa e vai transformar o coração dessa pessoa, certo? Mas uma questão histórica, as pessoas às vezes pensam, não, mas os calvinistas não evangelizam, né? Já que está tudo predestinado, já que está tudo certo, eles não evangelizam. Será? João Calvino, para vocês terem ideia, enviou missionários de Genebra para o próprio Brasil, né? A gente vai ter ali missionários enviados para a França também. Nós vamos ver muitos missionários calvinistas, certo? A gente vai ter David Brainerd, Jonathan Edwards, George Whitefield, William Carey, que é o famoso missionário, né, o pai das missões na Índia. Todos esses calvinistas, porque eles entendiam que Deus tem os seus eleitos em todos os cantos do mundo, mas como eles crerão se não há quem pregue? Então a fé reformada, ela deve nos impulsionar a anunciar o Evangelho. Nós não sabemos quem são, nós apenas pregamos. Deus é quem converte os corações. Isso aí. Ok? Isso aí. Até porque essa última frase que o Adriel falou é o que é o Evangelho. Não é a nossa pregação aqui na igreja, não é a palavra que a gente leva para as pessoas que converte elas. É o Espírito Santo, é Deus que converte. Então não está em nós o poder de salvífico, está em Cristo. Só Ele que pode transformar o coração de pedra em coração de carne. Amém? Amém. Essa, na verdade, o Adrian respondeu ao número 5 ali, ó, sem saber. Vou pegar uma das que vocês colocaram aqui na caixinha, tá? Que também nós já meio que respondemos, mas vamos ler aqui. Se o homem é incapaz de escolher a Deus pela sua própria vontade, no exercício do livre-arbítrio, por que uma das missões da igreja é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, para todo que aquele que nele crer no Filho possa ser salvo? É uma pergunta que já é uma resposta, na verdade, né? Eu posso tentar ajudar, tentando, talvez alguém aqui não tenha uma clareza a respeito do significado da palavra livre-arbítrio, porque a gente está acostumado a entender uma coisa. A gente está acostumado a entender que livre-arbítrio é algo que a gente entende como livre agência, né? Então eu posso decidir vir para o negócio com a meia do Yoshi aqui, ó. O que é bem cafona, né? Mas é minha, dá licença. Eu posso decidir isso. Pastor moderno, né? Por quê? Porque Deus permite eu decidir isso e o nome disso é livre-agência. A gente pode decidir vir no café teológico ou não vir, porque isso é livre-agência. Mas livre-arbítrio é decidir
pela salvação. Então, o que nós apontamos como um erro é entender que nós, sem uma ação divina, temos a condição de decidir por Deus sem que exista uma graça dele derramada sobre nós. Então, eu acho que isso pode ajudar um pouco a entender o que significa ou não significa livre-arbítrio. Porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas isso gera muitas dúvidas, principalmente em quem está começando a estudar esse assunto. Porque a gente está acostumado a entender que a gente tem livre-arbítrio desde fora da igreja. Tipo assim, não, mas eu tenho direitos, e sim, a gente tem. A gente só usa outro nome. Né? Arbitrar, a gente está falando de salvação e de eternidade, de coisas espirituais. E livre-agência, de coisas humanas e coisas que são decidíveis. Eu posso tomar café com açúcar ou sem açúcar, chá, etc. Entendeu? Tá? Não sei se ajuda ou atrapalha, mas talvez ajude. Não, tá. A pergunta nós respondemos uma antes, né? Porque se a gente sabe disso, por que a gente vai pregar para todo mundo? Porque, como a gente disse, ele não sabe quem são os escolhidos e quando Deus fala aqui, né? Para todo que aquele crer no Filho possa ser salvo, o Éder falou lá no começo da ministração dele, aqueles que o Pai deu, em Romanos? João 6. Não, João 6. Então, o que acontece? A gente precisa levar o Evangelho para todos. E quando a Bíblia fala todos, e a gente tem esse pensamento de, Jesus morreu por todos, sempre que essa palavra surge em todos, que no grego original não é todos em todas as pessoas. Né? Quando a Bíblia fala em todos, principalmente nessas passagens, ela está falando de toda a criatura, como é que fala a palavra? Indiferente se é branco, se é negro, se é chinês, Então, é sem distinção de raça. Não que é todas as pessoas, daí já a gente entraria no universalismo, que é um dos pontos que não... Tem uma coisa que eu gosto de pensar quando me perguntam sobre isso, que é assim, tá, mas o texto não diz todos? Diz. Aí eu vou dar um exemplo aqui para nós, tá? Gente, eu convidei uma galera para vir para cá. E todo mundo veio. Todo mundo veio? Me responda. Eu estou falando de toda a galera que eu convidei. Faz sentido? E o texto também fala sobre isso. Né? Então, lá em João 6, o pastor Adam trouxe, isso traz um pouco mais de clareza para nós. Né? A salvação é para todos aqueles que foram apresentados a Cristo, né? Levados a Cristo. E esse é um ponto de dor, tá? Esse foi eu acho que tem vários pontos de dor para a gente começar a entender a questão dessa frente teológica, que para mim é a que mais faz sentido, mas esse é um deles. Sair daquele entendimento de como assim, então Deus não é o amorzinho, ursinhos carinhosos que eu pensei. Não, ele não é ursinhos carinhosos, mas ele é muito amor. Mas a gente, por muito tempo, interpreta e entende e aprende de um jeito errado o texto. Né? Então, entender que esse escopo não é de todo é muito bom. E o que o pastor Adrian falou ali sobre a assertividade de Jesus é a coisa mais incrível que tem. Entendendo nesta cosmovisão teológica, a gente pode entender que a obra da cruz é 100% assertiva, independente de nós. Senão, Jesus vira vítima. A gente vai chegar lá no céu e aí Deus vai olhar para nós, para alguém, não para mim, e vai dizer assim: ai cara, eu queria tanto ter salvo você, mas não consegui. Coitadinho de mim. Então, ou Deus é vítima ou ele é vitorioso. Ou Deus é governante e soberano, ou ele está à mercê da vontade do homem para fazer o seu plano. Então, eu gosto de entender mais ou menos assim. A gente está respondendo, o Adam está bem quietinho aqui na dele, né? Só ouvindo. Eu estou só aprendendo também. Estou só cuidando aqui. Gente, eu vou pedir para minha excelentíssima trazer meu iPad ali. Só porque eu anotei uma coisa que eu... O cara com a Bíblia aqui é o outro tocou no meu coração. Só que eu complementando isso que o Fer falou, que é uma frase muito forte, que eu anotei porque eu sou muito esquecido. Não consigo. Minha mulher mandou sentar direito, mas eu não consigo.
Ela achou que ia passar despercebido. Vamos lá. Gente, pensa assim, ó. Que se... Quem já assistiu o filme A Paixão de Cristo aí? Só 2 levantaram a mão. Mas acredito todo mundo, né? Ali a gente conseguiu ter uma ideia de qual foi o sofrimento de Cristo real. Foi o mais perto dos filmes que já foram feitos e teatros e tudo mais. Foi o que foi mais perto da realidade do que Cristo passou. Imagine que Jesus passou por tudo aquilo que ele passou para tentar salvar alguém, porque aquilo que o padre falou, para abrir uma possibilidade que o Christian lá em Passo Fundo crie vergonha na cara, se converta e seja fiel até o fim para ser salvo. Isso quer dizer o quê? Que no inferno estão sofrendo pessoas que tiveram seus pecados pagos por Cristo? Você consegue imaginar que no inferno tem pessoas que Jesus morreu por elas, mas elas foram para o inferno? Tem pessoas lá no inferno agora sofrendo que Jesus pagou preço de sangue por elas. É uma teologia que não tem como acontecer. Não é uma coisa que pode ser real. Nós como cristãos, imaginar que isso é possível. Eu estou arrepiado. Chego, estou arrepiado. É muito forte. Continuando, vamos lá. Já fiz minha parte. Falei demais já. Vamos lá, próximo. Quer falar alguma coisa? Não, vocês estão... Vamos embora. Vamos lá. O pessoal não sabia que nós éramos tão cabeça assim, né? Vamos lá. Próxima pergunta. Se a pessoa confessou Jesus com a boca, lembrando que essa parte eu já quase responde, porém se desviou e passou o resto da vida dela vivendo de forma mundana, essa pessoa perde a salvação ou não? Ela foi salva? Se a pessoa confessou Jesus com a boca, porém se desviou e passou o resto da vida vivendo de forma mundana, essa pessoa perde a salvação ou não? Oi? Eu respondi com uma pergunta. Essa é a minha resposta. Ah, tá, não. Sei sim. Vai. Bom, vocês já ouviram falar em Dr. Russell Shedd? Uma vez perguntaram para o Dr. Russell Shedd se um cristão poderia perder a salvação. E ele respondeu o seguinte: depende. Depende de quem te salvou. Se foi você mesmo, então é possível. Agora, se foi Cristo que te salvou, então é impossível. Sabe por quê? João, o Evangelho de João... Só um segundo. É mania de pastor isso aqui, tá? Eu sei que o nosso técnico do som deve estar sofrendo. Ali, ó. Aí, agora vocês vão ouvir melhor. Desculpa, perdão. O próprio Jesus diz que as ovelhas que foram dadas a ele não poderão ser arrebatadas, tiradas da sua mão. Então, nessa pergunta foi falado, né, se confessar com a boca, mas depois viver impiamente. Tem uma grande questão, principalmente no evangelicalismo que a gente vive. A partir do século XVIII vai surgir com Charles Finney aquilo que é conhecido como a prática de apelos, né, onde o pregador chama o pecador, enfim, no final do culto a levantar a mão e confessar então que aceitou a Jesus e ali ele está salvo. Mas a prática de apelo nós não vemos na história da igreja, certo? E o próprio Finney, no final da vida dele, ele vai dizer que isso fez mais mal do que bem, porque dava uma falsa sensação de conversão, ok? Como que nós podemos dizer se uma pessoa de fato é salva? É pelos frutos, é pela santidade, pela vida piedosa. Mas agora, vai que alguém teve, né? Até eu estava conversando antes com o... fugiu o seu nome. Egberto, isso? A gente estava conversando antes e, com certeza, às vezes nós temos pessoas que, quem sabe, se desviaram, né? Ou abandonaram totalmente a fé. Como que nós explicamos isso a partir de uma vertente reformada? Tem duas questões. Pode ser por uma questão de tempo, né? Há um exemplo de Lucas 15, na parábola de Jesus, onde ele fala a respeito do filho pródigo, que ele pode retornar para casa. Mas há uma outra questão também que a primeira carta de João vai falar,
E saíram dos nossos os que não eram dos nossos, porque se fossem, teriam permanecido até o final. Então, o que acontece? Como que nós vamos saber se de fato aquela pessoa é um cristão, um eleito, além dos frutos, além da vida piedosa? Perseverança. Nós só vamos ter total certeza se vermos o cristão perseverando até o final. Por isso que a fé reformada não é um convite à negligência com a sua vida cristã. Muito pelo contrário. É um convite a uma vida piedosa. É um chamado à vida piedosa. Então eu entendo dessa maneira. Se saiu, é porque talvez seja um filho, mas se desviou por um certo tempo, ou quem sabe nunca passou pelo novo nascimento. Isso aí. Para tentar complementar, isso não tem uma base autoral para dizer, mas é mais por uma percepção mesmo. Eu acredito que muitas pessoas, elas estão passando por um caminho de conhecer Jesus. E nesse caminho de conhecer Jesus, pode acontecer muitas quedas, pode acontecer muitos pecados, até em quem já conheceu Jesus pode acontecer muitos pecados, né? Então, no meio desta vida onde as pessoas pecam, às vezes elas, como o pastor usou de exemplo aqui, elas pedem a herança e vão embora, mas elas vão voltar ainda no final momento. Às vezes elas estão perdidas, mas estão dentro de casa, que é a dracma perdida, mas ela vai ser encontrada por Jesus. Então, aqueles que o Senhor quer salvar, Ele vai salvar. E no caminho desta salvação, a gente não pode predizer. Eu não posso dizer, no meu ponto de vista, no meu entendimento, tá? Tipo, sei lá, uma pessoa veio aqui, ela congregou na igreja 4, 5 meses, ela até pediu membresia, ela se tornou um membro, e porque por um deslize da vida, por um pecado, ou por um desânimo, por uma mornidão da sua fé, a gente vai usar a evangeliquez aqui, ela se desviou, eu não posso dizer que Deus não a salvou. Não é meu papel fazer isso. Meu papel é estar aqui, estar disponível. Nosso papel, não pastoral, é igreja. É esperar, é estar disponível, é buscar, é servir, é amar. Né? E não, sempre tive dúvida da salvação. Não, cara, não seja assim, é feio. É muito feio. Né? Então, a gente não pode cair no erro, porque para mim, não sei se biblicamente se confirma isso como um pecado, mas para mim é quase como se cesse. Assim, a maldade do coração do homem de pré-julgar ou estabelecer um julgamento de condenação sobre a vida do irmão, porque ele não está cumprindo com a nossa ritualística cristã. Tá? Eu acho que o assunto da salvação, ele é muito mais complexo do que a pessoa estar ou não num culto, e ele é tão complexo, que não cabe a gente achar, pensar, questionar ou definir. Não cabe a nós não temos esse direito. Então, se eu posso complementar aí, porque eu acho que esse é um assunto que acontece. Né? Opa, desligado não vai. E para complementar também, que eu sei que não perguntaram aqui, mas faz parte dessa mesma resposta, esse olhar também que até o Adriano falou, eu sou cristão, eu sou escolhido, sou salvo, posso levar a vida como eu quiser. Quando a gente fala, para algumas pessoas que eu já respondi que eu era calvinista, as pessoas falaram, mas então tu não precisa fazer mais nada, tu pode tocar a vida como tu quiser. E é justamente ao contrário, em vez de trazer também traz um conforto e uma segurança, mas não no jeito de você levar a vida à torta e direito. Isso tem que trazer um temor na sua vida, isso tem que ser ao contrário, você tem que ficar com mais medo ainda, porque você precisa, vamos dizer assim, o Lado falou agora, com atos, com frutos, demonstrar que você é um cristão verdadeiro. Então não é, então eu sou salvo, posso levar a vida como eu quiser. Você não é salvo. Se você encontra os seus prazeres na vida pecaminosa, então ou você ainda não foi convertido, como ele falou, ou você ainda não se converteu, você não é um cristão verdadeiro. Porque não tem como você ser um cristão verdadeiro e levar uma vida promíscua, uma vida de pecado. O pecado na vida de um cristão real, de um crente escolhido, de um santo, ele tem que ser um acidente. Vai acontecer. Ainda vivemos num mundo que é cercado por pecado, ainda estamos num corpo corruptível, ainda não ganhamos o nosso corpo glorificado, ainda estamos num corpo que peca, então não tem como a gente fugir disso. Mas isso tem que ser um acidente.
Não pode ser uma coisa corriqueira, algo que você sinta prazer nisso. Então, se você acha que o calvinista pensa que, não, tô safe, tô salvo, tô safe, vou viver a minha vida. Não é assim. O crente não pega em paz. Existe uma responsabilidade. Não por ser pastor, por ser cristão. Você que é cristão, que está em banco, existe uma responsabilidade sobre você como um cristão salvo, de mostrar uma vida de um cristão salvo. Para pessoas que não sabem se inspirarem em ver isso e ver Jesus em você. É difícil, é muito difícil, mas tem que ser assim. Amém? Não, e quem pensa dessa maneira, né, nesse sentido, já que eu sou um eleito, então eu posso viver da maneira que eu quero, isso é chamado de um hipercalvinismo, né, de uma hipergraça, e ela não é bíblica. Por quê? É claro que a salvação ela é pela graça, exclusivamente pela graça, nós não fazemos absolutamente nada, ninguém pode tirar a nossa salvação, mas um salvo quer viver em obediência ao seu Senhor, sendo mais parecido com Jesus. Mas isso, como, né, o pastor Fernando e o pastor Cris falaram, não isenta de termos quedas no percurso, na corrida, na caminhada cristã. Né? Então a gente vê diversos homens de Deus que tiveram quedas graves. Eu posso citar recentemente, que me doeu muito, pregador dos nossos dias, Steve Lawson, não sei se vocês conhecem, teve a sua queda, né? Até se você não conhece, pesquise depois sobre ele. E recentemente ele publicou, né, uma nota, claro que está ainda em processo de restauração, enfim, mas como foi dito, para o cristão o pecado é sempre um acidente. O cristão não gosta da prática do pecado. Agora, se estiver gostando, então aí já, tem uma coisa estranha aí. Essa é boa, essa é polêmica, hein? Essa vamos deixar só pro Adler, velho. Como foi os tambores? Tatuagem é pecado? Não, chega dessa pergunta, gente. Pelo amor de Deus. Você quer pecar não na tatuagem, né? As pessoas precisam de um aval para pecar, não é assim que funciona. Ó, boa noite, minha pergunta é: arminiano vai para o céu? Será salvo? Essa é forte. Se até calvinista vai, né? Brincadeira, mas como eu disse, ninguém é salvo por conhecer Calvino ou Armínio. Nós somos salvos exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Há muitas pessoas que morreram sem conhecer nenhum desses nomes, mas conheciam a Cristo. O grande problema está você conhecer demais Lutero, Calvino, Armínio e não conhecer a Cristo. Aí sim é um grande problema. É verdade. Até falando disso, lá no começo da ministração dele, ele falou, né, quando o cara aprende assim, tem esse encontro com o calvinismo, enfim, o cara fica emocionado. E como ele falou que também foi eu também fui. Você quer converter todo mundo, cara, né? Tu quer falar para todo mundo, tu entendeu, tu viu que o evangelho é daquele jeito e você quer que todo mundo saiba, que todo mundo siga a mesma linha. E que nem ele disse, inicialmente é prejudicial para você e para as pessoas ao teu redor. Então, que nem ele falou, primeiro o cara tem que ficar enjaulado uns dias, se acalmar, ver, né, ter uma clareza das coisas, porque é uma doutrina bíblica, é uma doutrina, faz parte da caminhada cristã, da história da igreja, mas a gente tem que ter um entendimento que parece uma briga, né? A pergunta esse assunto gera várias discussões. Na internet tem muitas discussões sobre arminianos, calvinistas e outros, mas a ideia é o quê? Eu falando por mim, tá, gente? Depois vocês falam por vocês. Mas é uma doutrina de salvação, é uma soteriologia que ela é fundamentada biblicamente. Então não tem por que eu não saber sobre isso. Pode acontecer que nem o Adler falou, tem pessoas que nem conhecem, nunca ouviram falar. Mas se eu tenho a possibilidade de entender a palavra, entender como isso funciona, por isso que a gente trouxe para vocês esse assunto inicial, na primeira edição, porque eu tenho certeza que vocês têm dúvidas sobre isso, inúmeras dúvidas.
E é um assunto bem complicado de falar, ao mesmo tempo que é simples, quando você entende, quando você acredita, né? Então, a gente fala sobre isso, mas eu não vou brigar com o meu irmão que não acredita nisso. A gente tem um monte de pessoas na igreja que não tem a mesma linha teológica da soteriologia e amém. Não tem problema nenhum. O Fernando nem era tanto calvinista que nem eu era, tanto que nem eu sou, mas agora ele se converteu. Não, na realidade, Deus pegou ele. Deus pegou ele. Uma coisa que é importante até, eu vou conectar, desculpa, eu vou roubar 10 segundos, 20 talvez, para falar da DOC, para os visitantes não fiquem tristes, tá? Mas pouquíssimas vezes eu usei o termo calvinismo dentro da DOC. Mas teve um dos 2 domingos atrás, ou 3, que ele se puxou. Mas, inúmeras vezes, os ensinos do calvinismo foram expostos. Porque o texto é mais importante do que o nome. Entende? E o texto bíblico, ele traz uma linha de raciocínio, de ensino, que para nós faz muito sentido. Né? Eu tenho uma história curta sobre isso, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Eu tenho um amigo, inclusive esse amigo é de uma igreja da igreja da minha conversão, da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus não é calvinista, ela é arminianista, vamos dizer assim. Eu acho que até em definição de estatuto eles se colocam nessa posição. E o que eu preciso entender aqui sobre isso? É que é uma frente teológica que nós devemos respeitar. A gente é livre para discordar, mas nós não somos livres para desrespeitar. Né? E isso é muito importante, são nossos irmãos. Né? A gente tem que lembrar disso. Né? A relação com as pessoas, o amor com as pessoas é muito mais importante no quesito de respeito. Né? E esses tempos atrás eu estava rolando tela e tem um menino que é um amigo meu, que ele estava assim, caceteando, como diz o outro, o calvinismo. E a primeira vez eu deixei, a segunda vez eu, será que eu falo com ele? A terceira vez ele foi fundo, assim, foi fundo. E aí eu falei, cara, eu vou falar com ele. Porque ele banalizou a ponto de tentar com 2 palavras desconstruir uma coisa que não dá para desconstruir com 2 palavras. Não dá. Vocês viram aqui, e tenho certeza que o pastor Adrian, ele se cuidou para não ser muito profundo, por causa do tempo, né? Porque tem muito a se falar sobre tudo isso. E aí eu chamei o cara e falei, mano, quantas pessoas você ganhou para Jesus com essas pancadas? E as pessoas que não conhecem Jesus, o que elas vão achar? Elas vão achar que nem a gente não sabe o que a gente crê, porque a gente está brigando com o outro. Então isso não está edificando você, não está edificando eu. Você não está ganhando um calvinista por Jesus porque ele já é salvo, e você não vai converter um calvinismo para o arminianismo desse jeito. Então por que você está postando isso? E aí a gente conversou, porque não foi assim uma paulada minha, eu estou resumindo aqui, tá? E a gente conversou e no fim ele falou, cara, essa conversa me constrangeu, eu não vou mais fazer isso. Por quê? Porque não serve para nada. Entende? Se numa conversa a gente vai expor, cara, tu é arminiano ou eu sou calvinista, então por 10 segundos. Deus o livre. 5 segundos. Vamos sentar aqui, vamos conversar para a gente se expor aqui o que a gente crê e os porquês. Porque eu quero entender. Cara, isso é lindo. É teologia, isso é teologia. Agora, quando eu começar a discutir com ele, dizer que ele não sabe o que ele está falando, já não é mais teologia. É eologia, eu quero ter a razão. E Deus não nos chamou para isso. A gente é chamado sim para pregar o Evangelho, todos nós somos teólogos. Teologia não é papo de pastor, teologia é papo de gente salva, gente que ama Jesus. Mas a gente precisa ter uma zona de respeito entre as pessoas. Tem vários outros assuntos que existem divergências respeitosas. Batismo de crianças ou de pessoas que é por arrependimento. Em frentes escatológicas tem umas 4 ou 80. Se a gente vai brigar com os nossos irmãos por causa das interpretações, sendo que a Bíblia é um livro de livre interpretação, a gente não vai ter comunhão com ninguém que pensa diferente da gente. Né? Então, para fechar o parênteses que foi muito longo, desculpa, tu percebeu comigo? Não, mesmo. Cara, a gente não pode cometer o pecado de colocar o que a gente acha
na frente da comunhão. A gente não pode fazer isso. Romper o relacionamento de fé com os nossos irmãos porque existe uma discordância textual. Né? Lembrei de um exemplo que foi falando, principalmente a gente na internet, a gente vê muito hoje, né? Esses debates, não, você está errado, eu estou certo, enfim. Mas eu lembrei de uma história que circula muito pela internet também, provavelmente vocês já ouviram, a história de George Whitefield e John Wesley, que eram amigos, né? Wesley arminiano e Whitefield calvinista. E aí, Wesley morreu primeiro, não sei, Wesley morreu primeiro e Whitefield pregou no velório de Wesley. E aí uma vez perguntaram para Whitefield se ele veria Wesley no céu. E ele disse, não verei Wesley no céu. E aquilo espantou o pessoal, né? Como assim não vai ver Wesley no céu? É que aquele homem vai estar tão perto de Deus que eu não vou poder vê-lo. Qual é o entendimento dele? A grande questão é nós temos que deixar de lado essas divergências teológicas e se nós cremos de fato no mesmo Cristo, nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho. É o nosso irmão em Cristo. E essa resposta foi sensacional. E é isso que nós precisamos fazer. Agora, se tal pessoa, por exemplo, não crê naquilo que é essencial, eu nego a Trindade, eu nego que Jesus é Deus, então, aí um assunto essencial. Mas agora essas outras questões soteriológicas, no sentido, eu sou salvo porque eu escolhi, ou porque Deus me escolheu, elas não são, digamos assim, centrais nesse ponto, mas é claro que elas vão implicar no quê? Numa vida com Deus. Se nós queremos ser mais bíblicos, então nós precisamos entender que o homem não tem a sua capacidade de escolher a Deus, mas que ele foi escolhido por Deus. E isso vai levar o cristão a ter a sua segurança de salvação, certo? Porque você sabe que está nas mãos de Deus e que nada pode tirar você das mãos dele. Não é por isso que a gente brinca, né? Agora é uma piada ruim, mas o calvinismo ele tem uma flor, né? Que é o símbolo do calvinismo, que é a tulipa, né? E o arminiano também tem uma flor, que é a margarida, que é mal me quer, bem me quer, eu estou salvo, não estou salvo, brincadeira. Mas quando nós olhamos para o ensino completo das Escrituras, nós vemos que o cristão ele tem essa segurança da salvação e que ele pode e deve sim andar com irmãos piedosos, irmãos cristãos. A gente vê inúmeros ao longo da história da igreja, né, de confissão arminiana, e que amavam o Senhor acima de todas as coisas. E para complementar aqui, só para deixar claro, tá? De nós três aqui, eu sou o único, descobri hoje, que eu sou duplamente calvinista. Ô, louco. E o pior é que nenhuma das duas vezes eu escolhi. Se você não entendeu, deixa para depois. E outra coisa, se você, talvez, eu sei que é alguma pergunta que deve estar na cabeça de vocês aí, que eu vou fazer, vou colocar eles numa berlinda aqui, eu também. Por que a gente não trouxe uma pessoa do outro lado da história para falar sobre o assunto? Porque nós trouxemos um arminiano aqui. Porque nós estamos em 3 calvinistas, seria injusto. Ia precisar de uns 10 deles para... Brincadeira. Bota uns 15, né? Brincadeira. É só porque, gente, não é pra gente discutir o assunto. É pra nós expor o assunto. Exposição é uma coisa e discussão é outra. A gente fala... Se não, imagina, a gente... É que nem marcar uma briga. Vamos marcar uma briga. Não vai dar coisa boa, né? Porque tem que ter o respeito. A gente respeita, né? O Adri acabou de falar. A gente tem respeito por todas as visões teológicas, bíblicas, tirando heresias, por gentileza. Mais uma perguntinha aqui. Essa aqui é tranquila. Vamos fazer para o Adriano. Eu acredito que seja. Qual é a diferença dos católicos para os evangélicos? Porque eles creem diferente. Então deve ser nessa questão da salvação também, né? O Fer também gosta disso aí. Posso? Eu vou tentar começar aqui, mas você vai depois. Eu acho que uma
só sobre salvação, né? Eu acho que é. Tá, então vou restringir aqui a resposta. Eu acho que uma das diferenças possíveis, eu não sou um exímio conhecedor da teologia católica, tá? Mas eu imagino que está conectado com as obras. Né? Os católicos, eles são muito fortes no exercício da sua fé por obras. Tanto que se percebe construção de centros universitários, hospitais, Cruz Vermelha e muitas coisas que a Igreja Católica fez que é muito útil para o mundo. Tá? Então, a gente gosta de pensar nas coisas ruins, né? Ou divergentes, vamos dizer assim. Mas a Igreja Católica fez muito pelo mundo. Tá? Mas, a nível de fé e entendimento de salvação, eles entendem muito a salvação por obras, né? E por outras coisas. Tanto que uma das frentes principais na luta pela reforma foi o que o pastor Adria falou ali do somente a fé, do somente a graça. Né? É também um grito em favor de que a fé não é pelas obras, não é pelas coisas que a gente faz. Né? Não sei se... É isso aí. Então, não sei se ajuda ou atrapalha, mas pode complementar. É isso, eu acho que não é um assunto tão simples, mas principalmente questão, quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê teólogos católicos maravilhosos como Chesterton, citou aqui, Agostinho, Tomás de Aquino, Tomás de Kempis. Recentemente, um mais contemporâneo é Joseph Ratzinger, que é o Bento XVI, ele tem uma obra sobre Cristologia que é maravilhosa. A grande questão está quando o católico ele entende que a salvação se dá pela fé mais obras. Tanto é que isso levou até um embate com o próprio Lutero, que Lutero ele olhava para o livro de Tiago e dizia que o livro de Tiago era palha, porque Tiago fala muito sobre fé mais obras, né? Mas ele tinha um entendimento, as primeiras leituras, digamos assim, não completo ainda do texto, e aí ele pensava que não, Tiago também está dizendo que tem que ser fé mais obras no sentido para a salvação. Não está falando disso. Está falando que a salvação se dá pela fé, mas ela é demonstrada por meio de obras. Então, o evangélico, a grande diferença está nisso. O católico é fé mais obras, o evangélico é somente pela fé, e as obras são o que? Para testemunhar, para evidenciar que eu sou salvo. Não é para cooperar com a minha salvação, não é para ganhar algo mais, não é isso, é somente pela fé. Mas essa fé não é uma fé improdutiva, é uma fé frutífera, que me leva a fazer boas obras. Eu não faço boas obras para ser salvo, mas eu fui salvo, por isso faço boas obras. O católico já vai entender um pouquinho diferente, bem diferente, que é pela fé mais algo que se faz. Existe eu estou tentando lembrar o nome do cara, eu sempre esqueço. Existe um autor de um ateu, o Chris sabe o nome, vai dizer, que ele fala que Deus está morto. Até teve filme disso. Né? E por que um ateu diz que Deus está morto? Porque ele olha para uma comunidade, uma cidade, e a partir da igreja ele enxerga um Deus morto. Porque a igreja não repercute o reino, não mostra um fruto que dê a entender, que traga à existência um Deus vivo. Como é que é o nome do cara? Não lembro, ele sempre lembra. Agora Nietzsche. Isso aí, Nietzsche. Entende? Então, como entender, eu gosto de lembrar do Nietzsche quando eu falo do Tiago. Se eu sou salvo, aquilo que eu disse confirma a minha salvação. E a minha cosmovisão de vida, ela tem que estar coerente com aquilo que eu digo que eu creio. Então, se eu creio, o fruto da minha fé é vivo. Logo, aquilo que eu faço para glorificar a Deus. E as pessoas passam a ver Deus a partir da minha vida e a partir daquilo que eu faço. Agora, se o que eu faço não repercute a minha fé, então Deus está morto. Para quem não experimentou a fé. Entende? Então, essa é a principal diferença. Nós cremos que aquilo que a gente faz é resultado da fé que nós temos.
E não estou fazendo porque senão eu vou para o inferno, estou boca de Gillette. Né? Não é assim no nosso entendimento. Amém. Tá ficando claro, gente? Não foi você. Oi? Aquilo que a gente faz. A nossa atitude com as pessoas, a nossa atitude dentro e fora da igreja, na nossa casa, fora da nossa casa, nos ambientes onde a gente está. Não sei se ajudou? Ajudou, hein? Tá, então tá. As coisas que a gente faz, vamos dizer assim, a obra as coisas que eu faço para Deus, tanto não só para o meu próximo, né, para o irmão, faço para o meu irmão, faço bem, mas aquelas coisas que eu faço para mim mesmo, levar uma vida correta, sem pecado, sem trair, sem desrespeitar, sem roubar, colocar isso como se fosse algo meu, que eu consigo fazer, isso me trazer a salvação para mim. Esse tipo de fazer essas coisas me geram salvação. São essas obras, né? Seria mais, eu acho que é por aí, né? Gente, quem está com sono e cansado aí, amém? Ninguém? Só uma lá. 2, lá mais uma. Gente, tá ficando claro, estão entendendo, tá bacana? Amém. Essa é a primeira edição, a gente precisa tirar uma febre de como vai ser os próximos. Se vocês estão gostando, a gente mantém isso aí, amém? Amém. Glória a Deus. Próximo. Essa é uma pergunta bem bacana, mas bem elaborada também. Como o mundo foi dominado pelo pecado? Uma pergunta simples, né? Mas de resposta difícil. A partir do pecado de um só homem. Eu falei, Vou complementar melhor, não? Mas é isso. Eu consigo complicar um pouco. Então vai. Dá o microfone. Pra que complicar, homem? Porque vocês são bons. Lembra que tu é da igreja aí. Não, eu sou da do igreja. louvor, hein? Quer ficar de banco essa semana? Tem que sair. Uma pergunta que já me fizeram e eu me esforcei para responder, acredito que eu consegui responder, mas eu acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas que inclusive são crentes e não crentes. É a seguinte: se Deus é bom e Ele é soberano, Ele tem todas as coisas no controle das suas mãos, por que Ele permite tanta maldade? Eu acho que se conecta com essa coisa de como o pecado dominou o mundo, né? Então eu acho que é isso. Se Deus é bom e é soberano, por que tantas coisas ruins aconteceram e por que Ele permitiu que todas essas coisas acontecessem? De forma que parece que Ele está alheio a essas coisas. Vai. É contigo aí. Bem simples, né? Tá me chamando aí, amor? Calma aí. Tem mais um café. Não vem mais. É uma pergunta que O microfone na verdade. Calvinistas, arminianos, qualquer segmento vai ter dificuldade em responder. Nós não conseguimos compreender a questão da maldade no mundo. A gente pode dizer que é sim por questão do pecado, da desobediência dos nossos pais, né? Como o pastor Fernando citou aqui, por meio de um só homem, Romanos 5, veio o pecado, né? Mas a gente tem que entender uma coisa, que até mesmo em meio a essas maldades, onde nós não conseguimos compreender e explicar exatamente como Deus permanece sendo soberano, mas Ele é soberano, Ele jamais perdeu o seu controle. Até mesmo na morte do seu filho, coisa mais cruel de todas, Deus estava lá. Então Ele é o único que é capaz de transformar o mal em bem. Vocês lembram de José no Egito? Ele é uma tipologia de Cristo, né? E aí ele mesmo fala que o mal, quando diante dos seus irmãos, o mal que vocês tramaram contra mim, Deus transformou em bem. Deus é quem pode transformar o mal em bem, e é exatamente o que Ele faz. Os nossos pais desobedecem, entra o pecado no mundo, a partir daí nós temos o quê? A rebelião, por exemplo, famílias
passam a ser destruídas, a primeira família vai sofrer por conta disso, primeiro homicídio, tudo em virtude do pecado. Mas Deus, Ele é campeão, não vou dizer, especialista em fazer essa conversão de mal para bem. Porque quando, após a queda, nós vamos ver já em Gênesis 3,15, aquilo que nós chamamos de proto-evangelho. Nós já temos um anúncio do evangelho. O pecado entrou no mundo, rompeu o relacionamento do homem com Deus, mas ali nós já temos a promessa de que virá um descendente que esmagará a cabeça da serpente. Ali já aponta para Cristo. Então, por isso que nós dizemos que Deus é capaz de transformar a pior coisa, que foi a morte do Filho dele, na melhor coisa, que é a salvação de pecadores para a glória de Deus. Então é Ele quem pode fazer tudo isso, e Ele está redimindo, restaurando o seu povo, restaurando, reconciliando consigo todas as coisas, e nós aguardamos por esse dia. Amém. A ideia, o plano de Deus com o ser humano lá no Jardim do Éden era que fosse como era naquele tempo, que era tudo perfeito, o ser humano perfeito, sem pecado, vivendo, era para a gente estar assim até hoje. Mas com o pecado do homem veio a destruição do ser humano. Então, e Deus tinha prometido a morte. Deus não prometeu a morte para Adão: se vocês pecarem, comer do fruto do conhecimento, vocês morrerão. E ali já começou a misericórdia do Senhor, porque Ele não matou Adão. Ele apenas expulsou Adão do Jardim do Éden. Eu tenho uma passagem lá em Gênesis 8, 21, que diz assim, a parte B, tá? Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então, ali em Gênesis tem uma tradução mais original, diz desde bebê. Então, o ser humano, a partir daquele momento, se tornou uma pessoa má em seu coração. A maldade entrou no ser humano, aconteceu tudo que o Adriano falou, pecado do homicídio, e começou a destruição da família e do plano de Deus. Então, o ser humano ele é mau em sua raiz, que é lá, a gente volta lá na depravação total. Então, a resposta para isso, quem já assistiu aquele videozinho do cara cabeludo, da barbearia? Já assistiram, né? É muito legal aquele vídeo, por quê? O cara tá lá cortando o cabelo, fazendo a barba com o cara, e ele fala, tá tentando converter o barbeiro. Daí o barbeiro fala: Deus não existe. O cliente fala pro barbeiro: Deus não existe. E o barbeiro: não, mas Deus existe sim. E eles ficam naquela discussão: não, porque Deus não existe. E ele fala essa pergunta pro barbeiro: se Deus existe, por que tem tanta maldade no mundo? Por que tanta gente morre? Por que tem criança sofrendo? Então Deus não existe. Aí beleza, ele sai da barbearia e ele está assim parado, ele não teve uma resposta pro cliente. Aí é o contrário, tá? Falei errado. Cliente pro barbeiro. Daí o cliente sai para fora e do lado dele tem um cara cabeludo. E daí ele olha o cara cabeludo e volta para a barbearia. E chega pro barbeiro: barbeiros não existem. E o barbeiro: claro que existe. Barbeiros não existem. Existe sim, eu sou barbeiro, estou aqui. Então por que tem pessoas que não cortam o cabelo? Por que existem pessoas cabeludas se você existe? É a mesma coisa. Deus está ali, Ele está disponível. Mas quando a gente não se aproxima dele, é automático a gente ir para o lado, não sei se é errado, mas para o pecado. Então tudo que acontece de mal na vida do ser humano, pessoas más, são pessoas que elas não têm essa proximidade de Deus. A gente falou aqui o tempo todo, quando você é um bom cristão, você busca fazer as coisas corretas. Mesmo assim acontece alguns momentos tristes, problemas na sua vida. Aí entra a perseverança. Ainda estamos com a nossa carne, com o pecado, ainda está intrínseco na gente mal, meu coração ainda é mau, é perverso. Não lembro quem que é a frase, mas é um teólogo bem conhecido. Ele disse assim: se tirar Deus de mim, eu me perco, eu me jogo na lama, eu viro o pior dos homens. Se tirar Deus da minha vida, eu viro o pior, eu consigo do outro dia ser a pior pessoa. Então, estar próximo de Deus
nos traz esse conforto, essa segurança. Não nos livra de passar por problemas, algumas vezes. Mas a vida é um pouco mais fácil, digamos assim. Na perfeição do jardim não tinha maldade. A maldade começou a existir quando Deus não estava mais na equação. Então, por causa do pecado, houve uma separação de Deus entre Deus e o homem. E a partir da distância de Deus com o homem, veio a iniquidade. Então, eu acredito que a maldade existe porque existe a distância de Deus entre o homem. Então, a maldade está aonde Deus não está estando em todos os lugares. Não sei se eu consegui explicar o que eu quis dizer. Então, talvez isso ajude um pouco. Então, não é que Deus criou a maldade, né? Na verdade, Deus não criou a maldade, Deus não criou o pecado, mas aonde Deus não está, a iniquidade vai estar. Amém? Deu para entender um pouco? Tá respondido? Tá. Gente, ali as perguntinhas que foram escritas, a gente já terminamos elas. E nesse momento a gente quer abrir, tá, para vocês, quem ainda está com dúvida, quem tem alguma pergunta mais tranquila, é capaz, pode fazer qualquer pergunta que nós temos 2 especialistas aqui, ó. Levanta a mão que as meninas vão alcançar o microfone e você pode fazer essa pergunta, também. Se a gente souber responder, a gente responde. Se não souber, vai pro chat GPT. Amém. Eu perdi um pouquinho o fio da meada. Até gostaria, acho que se desse para ler de novo a pergunta anterior antes dessa, sobre o catolicismo ali, até para mim poder reformular minha pergunta. Qual que era a diferença? Tu tem como... Tem. Qual a diferença dos católicos para os evangélicos? Porque eles creem diferente na salvação. Tá, aí vocês trouxeram uma abordagem que, ao meu ver, eu vou tentar falar num português assim que todo mundo entenda, até porque a gente tem adolescente e eu acho importante eles, né, enfim. Mas é uma dúvida minha. Vocês trouxeram uma abordagem onde a questão da graça, enfim, tudo mais. Mas o que vocês pensam sobre a questão também, tipo... a gente sabe que a palavra de Deus é clara quando ela diz que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. E a gente sabe muito bem que eles rogam por Maria. Por mais que eles reconheçam Jesus, tudo mais, né? Isso é certo para todo mundo que deu um problema lá, uma doença, é Maria, é Maria, é Maria. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Os 3. Lembrando que essa é a mulher do pastor, tá? Fica com essas dificuldades. Eu posso tentar começar, mas eu não quero terminar, tá? Eu vou deixar para Para os católicos, eu não estou dizendo que eu concordo. Eu estou dizendo que para eles existe uma separação entre adoração e devoção. Para nós, não. Veneração, isso. Então, a veneração e a adoração são coisas diferentes para eles. Então, quando eles veneram a um santo, eles não acham que eles estão em idolatria. E nós entendemos que sim. Então, existe um ponto de divergência sobre a adoração entre nós e eles. Porém, mesmo havendo esta divergência, eu não creio que isto, somente por isto, defina a salvação deles ou não. Até porque, de verdade, a gente já mencionou aqui vários autores, influenciadores, inclusive, dos nossos dias, que são católicos, como Agostinho e muitos outros, Chesterton e muitos outros. Eu não sei se minha resposta é mais ou menos tem a ver, mas vou deixar os outros complementarem. Tem, mas eu não vou falar nada. Ela aceitou a resposta. Aí a gente conversa em casa. Agora eu vou deixar para vocês. Isso. Complemente o que eu vou pensando. Tempo de eu pensar. Talvez eu não perdoe, né? Eu acho que nem sempre foi assim. Nem sempre os católicos tiveram essa mariolatria. Mas, por exemplo, há muitos católicos piedosos que reconhecem realmente que a salvação se dá por meio de Cristo Jesus. E que Maria é a mãe do Salvador, apenas. O problema está na idolatria, quando eu a torno como, por exemplo, mediadora entre Deus e os homens. A Bíblia é clara em falar que há somente um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Então, se eu acabo utilizando
mais um mediador sem ser Cristo, então eu entendo que entra naquilo que Paulo fala aos Gálatas, que é um outro evangelho, ok? Mas a gente não pode generalizar, porque nem todo católico pensa dessa maneira. Como o Fer disse, os católicos têm uma certa veneração que não vai levar, não chega a ser uma idolatria. Eles reconhecem Maria como uma mulher muito especial na história da igreja, né? Gerou o nosso Salvador, e eu acho que às vezes nós, com um certo medo de nos parecermos católicos, nós esquecemos disso, né? Ela tem a sua importância na história da igreja, mas não é algo que deve a nossa devoção ou adoração, certo? Mas como foi dito, há diversos católicos piedosos com a fé em Cristo que veem Maria como uma mulher de Deus, né? E não a utilizam como mediadora. Então, se eu não tenho dificuldade em chamá-lo, por exemplo, se é um católico que diz isso, que crê realmente em Cristo, como irmão. Mas agora, se ele vê Maria como uma espécie de intercessora ou salvadora, então aí eu já tenho um sério problema. Eu já ouvi um padre falar, não vou dizer quem, não sei, não lembro na verdade, que Maria manda em Deus. Existem as exceções, mas como o Adriano falou, casos e casos. Não isso, a gente tem esse olhar para a Igreja Católica, mas no meio evangélico existe coisas parecidas. Por exemplo, há pastores que se a igreja não tiver uma devoção, ele tem um poder, vamos ser mais simples, de salvação. Existe no meio cristão, no meio evangélico. Posso polemizar um pouquinho mais? É isso aí, vamos entrar nos poréns aí. Augusto Nicodemos tem um livro chamado O que estão fazendo com a igreja. Em um dos capítulos ele fala que a alma dos evangélicos é católica. Sabe por quê? Nós não temos Maria, mas quando a gente precisa de oração, a gente pede para quem? Para o pastor, porque a oração do pastor é mais forte. O pastor está mais perto de Deus. É só porque a cabeça dele é muito grande e consegue... Vocês entendem que às vezes nós mudamos, nós temos uma repulsa, por exemplo, por coisas católicas, mas a gente apenas muda os nomes? Então, tem muito essa questão ainda, né? Eu acho que até uma coisa que o próprio Lutero vai trabalhar muito é a questão do sacerdócio universal de todo crente. Todo crente é sacerdote e é responsável, e ele tem acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. É claro que nós podemos sim pedir oração para o pastor, para os irmãos. A Bíblia recomenda que nós tenhamos esse tempo de oração, mas, meu irmão, você tem esse privilégio de ter acesso diretamente a Deus por meio de Cristo Jesus. Ok? Graças a Deus, e vou puxar um pouco para o nosso assado, e eu acredito que o Adrian também tem o mesmo pensamento. Graças à nossa comunidade cristã, a nossa igreja tenta puxar muito para isso, de que, cara, quem está em cima do altar, o pastor, não é um Deus, não é um semideus. Que nem o pastor vive dizendo, gente, a gente pode orar uns pelos outros, vai ter o mesmo efeito. Existe para algumas pessoas aquela coisa, tem que ser o pastor, tem que ser o pastor, não tem problema. Mas, que nem o Adriano falou, às vezes a gente substitui, a gente julga os nossos irmãos católicos por idolatrarem pessoas, mas no meio evangélico existe pessoas que fazem muito mais, idolatram pessoas que não são nem são Maria, são pessoas que nem geraram a Cristo, que recebem a adoração muito maior. Se você bate 3 vezes na madeira, ou se você compra sabão ungido, você não pode questionar. É verdade. Lembrando que é uma por pessoa. Não querendo trocar de saco para mala, mas vamos trocar. Eu queria voltar para um assunto ali. Eu sei que vocês meio que responderam já esse ponto, que tipo, se Deus, ele, tipo, no caso, se eu sou salvo, né? Se eu sou salvo, Deus já me salvou, né? Mas se eu vim de uma família, e eu vim de uma família que meus pais não são cristãos, no caso, né? Ou eram cristãos, mas nunca
permaneceram na fé, no caso, sempre falharam e caíram e nunca mais voltaram. Então meu pai viveu com vícios e minha mãe também e tudo mais. Já presenciei muitas coisas na minha vida com meus pais e que levei para minha vida algumas coisas. E algumas coisas, como que eu posso dizer, que é da carne, que é do ser humano, exemplo como vícios, tá? Que é muito difícil de você sair dos vícios. E você serve a Deus, está servindo a Deus e tudo mais, lê a Bíblia, frequenta a igreja e tudo mais, tem vícios, posso citar aqui como cigarros, alguma coisa, eu não fumo, mas eu quero tirar essas dúvidas, mas cigarros, alguma coisa química, ou até mesmo que não seja química, e você morre, e daí tipo você não é salvo, porque é um vício, que é algo que está no teu coração, que você está colocando acima de Deus. Posso começar? Por enxergar um pecado, a gente não pode definir um destino. Entendeu? O vício é um pecado? Talvez seja em quase todos. Mas não cabe a nós definir a salvação de alguém. Não cabe a nós definir quem Deus quer salvar. Entende? Então, no meu caso, e pode discordar de mim, por favor, eu prefiro permanecer o amor, a fé e a esperança. Entende? Vai dar uma... Quer pensar? A Bíblia fala de um único pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu acho que na vida cristã a gente vai lutar com muitos pecados. Talvez alguns tenham uma tendência maior, sei lá, um outro tipo de pecado ou coisa assim, mas a gente vai lutar a vida toda com o pecado. A grande questão está em saber que aquilo que Paulo escreve em Romanos 8, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lutero usava uma frase chamada simul et jus es pecador, simultaneamente justo e ao mesmo tempo pecador. Quando nós fomos chamados por Deus, a Bíblia diz que nós fomos justificados, que foi creditado a justiça de Deus. E a ideia de acreditar é quando você pega no banco, por exemplo, você está devendo e é creditado um valor ali. É a justiça de Cristo. Isso quer dizer que os seus pecados passados, presentes e futuros foram perdoados. E por isso agora você vai viver uma nova realidade em Cristo. Por isso que os vícios, os pecados, eles vão ser sempre uma tentativa que você vai ter que estar lutando contra eles. Vai ser sempre uma tentação. Isso é normal na vida do cristão. Nenhum cristão vai passar a vida sem tentação. Ok? A grande questão é, você lutou até o fim contra eles? Então fique tranquilo. Ou você se entregou a eles. Então é uma luta diária, certo? Mas a garantia que nós temos é que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E uma coisa importante, né? A gente não foi filho até se tornar. Então a gente pode por muito tempo olhar os nossos parentes, nossos amigos, as pessoas que a gente ama, e a gente está sonhando, a gente está orando, a gente está desejando a salvação deles, e a gente não está enxergando. E às vezes parece que está mais longe do que perto, mas é Deus quem faz a obra. E no momento em que Deus quiser, se Ele quiser, Ele vai fazer. Não importa de onde Deus tem que nos tirar, e se Ele quer, Ele vai nos tirar. Não vou dizer que é a raiz da tua pergunta, tá? Mas a raiz dessa pergunta geralmente vem porque a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi assim, que você, quando chegasse o momento da sua morte, você teria que estar santo para poder ir para o céu. No último minuto. Né? No último minuto, de você ter a chance de pedir perdão, se arrepender e morrer para ser salvo. Então, esse olhar de que eu vou conseguir estar 100% santo antes da minha morte, ele é muito errado. Por quê? Porque se eu morrer de acidente e não ver nada, não dá tempo de eu me arrepender, aí eu vou para o inferno. O último minuto da minha vida vai definir para onde eu vou. Se der tempo de eu pedir perdão ou não, é muito raso, é difícil acreditar que seja assim.
Então, como o Adri falou, é uma vida lutando contra um vício, é uma vida inteira com pecado. Quando você morrer, você vai morrer em pecado. Não tem o que fazer. Enquanto você estiver na terra, o seu corpo ele é afundado em pecado. Por mais que você não esteja praticando, mas é um corpo pecaminoso. Então, tem uns salmos e eu não vou lembrar agora qual que é, porque eu sou muito ruim de guardar onde que é. Eu sei onde é que está, quer dizer, eu sei o que é, mas não sei onde é que está. Que Davi pede perdão para Deus de pecados que ele nem sabe que ele cometeu. Então, sabe qual é? Não. 51. Que ele nem sabe. Então a gente acha que a gente não está pecando, mas tem pecados que a gente está fazendo e nem sabe. Então vou conseguir pedir perdão no último instante para morrer e ser salvo? Acho bem difícil. Mas se você quer treinar, pensa assim, ó. Qual a primeira palavra que você pensa quando você bate a canela na mesinha de centro? Se não for misericórdia, você não é crente. Caracoles. Eu penso em caracoles. Eu é caracoles. Eu é misericórdia. Porque falando nós três que se criamos, né? Falando de onde nós viemos. Tem alguns irmãos aqui também são dessa ideia. Falando, cara, a gente cresceu e viveu aprendendo isso. Exatamente. Foi muito difícil desconstruir essa imagem, essa ideia. Sim. Não só você Vocês observam, por exemplo, se a minha salvação está condicionada ao meu último minuto de vida, basicamente ver uma salvação por obras? Exatamente. Porque se tudo precisa estar 100%, então tudo depende de mim. Ainda por pedir perdão. Vai depender do eu pedir perdão. Só para botar um medo em vocês, depois que você morrer, ou quando Jesus voltar, a nossa comparação da nossa vida na terra vai ser com Jesus. Então, e vai ter um telão. Nós não vamos ser comparados com... Ó, lembra da canela. Essa parte, a gente se acha, né? A gente se acha justo, a gente se acha justo, ou que vai chegar justo até o último minuto de vida. E se compararmos a nossa vida com a vida de Hitler, por exemplo, com toda a maldade que ele fez, você se acha mais justo que Hitler, mais merecedor de salvação do que ele. É normal a gente achar isso. Só que quando a gente morrer, a gente não vai ser comparado com Hitler, a gente vai ser comparado com Jesus. Então esse é o perigo. Está respondido? É uma só. Só mais uma dentro, né? E que não sirva de conforto, não é pelas obras, né? No caso que a gente não vai ser salvo e tal, ou que a gente, por estar lutando, né? Que a gente não deve pensar assim, cara, imediatamente a gente também tem que acabar com isso. Claro. Porque se a gente continuar com esse pensamento de que a gente, mesmo tendo um vício, e que a gente, vou viver e eu vou lutar só. Não. Tentar combater isso para que a gente também possa agradar o nosso Senhor, o nosso Pai. Isso. Porque Ele não quer que a gente fique preso ao pecado. Quando a gente fala dessa luta, é uma luta contra a tentação, mas ao mesmo tempo a gente está em processo de santificação. Então a gente, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então se eu estou apenas lutando contra, mas eu não quero viver uma vida santa, então também tem coisa errada aí. A gente tem que cuidar para não tornar a lei opositora ao amor, tá? Tudo que a gente faz com medo do inferno é opositor ao amor. A gente não faz porque ama, a gente faz porque não quer tomar uma chibatada gospel. Então tem que tomar cuidado com isso. Amém? Gente, Tem mais um, tem um lá atrás, minha ovelha lá. Gente, assim, só mais 35 perguntas, tá? Por favor. Gente, tá acabando, tá? Mais duas. Só mais duas. Tá. A gente se empolga aqui. É um assunto que está meio em alta agora, e aproveitando que estão os três reunidos, eu gostaria de que vocês três, se possível, né, se o tempo permitir, enfim, que vocês expusessem a visão escatológica de vocês e... Não dá tempo. Não dá tempo, mesmo que de forma resumida. Tá, resumindo, Jesus vai voltar, vai levar a sua igreja e nós vamos desfrutar da eternidade para sempre. Glória a Deus. Mas é legal. Vou falar a minha, rapidinho então. Eu acredito que os sinais que estão acontecendo são sinais reais,
da volta de Cristo. Não, a gente fica nessa busca de, temos que falar um dia, temos que achar a data, mas não tem o porquê fazer isso e nem essa, vamos dizer assim, é conselho bíblico não pensar nisso e não buscar datas para esse acontecimento. O Fer é amilenista? Não. Dispensacionalista. Não. Acho que são 3 visões diferentes, eu acho, aqui, sobre esse assunto, né? Mas eu acredito que sim, são sinais. Eu quero que Jesus esteja próximo. Que tá osso o negócio. Isso está muito pano pra manga, gente. Gente, nós não vamos poder entrar muito nesse assunto, tá? Mas para mim a frente escatológica que nesse momento faz mais sentido é o amilenismo, tá? Então, tem. Tema ou não tema? Sim. Tá, nós não fugimos. Eu tendo a crer muito mais no amilenismo do que nas outras frentes escatológicas que eu já conheci. Tá? Tecnicamente não é que o milênio não existe, nós já estamos vivendo um milênio não literal, mas outro dia a gente conversa sobre isso. E Israel é o termômetro da volta de Cristo, então fiquem sempre de olho em Israel. Será? Ai. Essa é a minha, né? Falando de mim, né? Bom, eu vim para falar sobre soteriologia. Vamos lá! Vamos lá no irmão lá então. Mas eu acho que só pegando há diversas vertentes escatológicas, né? Eu acho que a mais conhecida hoje é a dispensacionalista. Por causa do filme. Por causa do filme Deixados para Trás e também pelaquela Bíblia de estudo Scofield. Verdade, obrigado. E também pela Bíblia de estudo. E ela se propagou muito rápido. Mas eu entendo que ela é uma visão um pouco problemática por algumas questões, principalmente por fazer muito distinção entre o Israel étnico e a igreja, por questão também de ter uma terceira volta, vai ter um arrebatamento secreto e depois um retorno de Cristo. Então a gente não tem um respaldo bíblico para falar em terceira vinda. Então eu acho um pouco problemático. Eu sou da linha dos irmãos aqui, não sei do Cris, mas do pastor Cris, do pastor Fernando, do amilenismo, que nós entendemos, é mais simples, que nós entendemos que estamos vivendo um milênio e que a igreja passa a grande tribulação. E então Cristo vem em glória, onde todo olho verá, todo ouvido ouvirá, será algo glorioso. Mas, gente, não se apeguem aos termos escatológicos, se apeguem numa única questão: Cristo voltará. Quando? Eu não sei. Ok? Estejam esperando. Vigilantes e perseverantes. Pastor, assim, a gente vem num evento como esse, se deleita na sabedoria de vocês aqui, né? E a cabeça da gente sai fervendo. A gente descobriu uma maravilha e quer compartilhar com todo mundo. Então eu queria fazer uma pergunta assim, mas mais um convite de raciocínio, na opinião de vocês, em relação assim, disciplinas espirituais para a gente conseguir se preparar para abrir um Instagram e sair falando sobre isso, ou encontrar uma pessoa e sair expondo essas ideias ali, que no momento que você levanta uma bandeira, tu coloca um alvo nas tuas costas. Então eu queria pedir uma orientação e a visão de vocês em relação a isso. Posso primeiro? Você primeiro, sabe por quê? Porque eu era o cara da internet. Eu olhava postagens falando sobre esses assuntos e eu queria me meter. Eu tava lá, ó. Vi vários comentários meus nas páginas aí, ó. É verdade. Não é assim, pá. Comeu alguma briga. Porque eu tava emocionado mesmo. E não gerou nada. Na minha vida, na vida de quem leu, provavelmente não gerou, que nem o Adri falou lá atrás. Ou não gerou salvação, ou gerou raiva. Eu me metia bastante nessas disputas, nessas conversas, por entender um pouco do assunto e querer que as pessoas abram o olho. Eu acho que não é uma coisa ruim, né? Eu querer que a pessoa saiba, que os outros entendam essa visão, mas essa cautela, né? Eu não tive. Então eu tive que aprender com o sofrimento a me conter, a responder com sabedoria.
Tá? Então eu posso afirmar que eu passei por isso, fui emocionado, queria discutir, queria refutar, porque isso ferve no coração, como ele falou, ferve no coração, tu quer sair abrindo aos quatro cantos. Mas a gente tem que ter olhar com amor primeiro. Essa é a palavra. Em tudo, nem só nessa questão da soteriologia, em todas as questões, tanto essa da escatologia, primeiro olhar para a pessoa com amor, olhar que é uma pessoa que está ali. Por mais que a pergunta dele às vezes seja idiota, mas ainda é uma pessoa, é um ser humano que ele tem que ser tratado com respeito, com hombridade, né, com serenidade, para que não, em vez de você ganhar a pessoa, você ainda perde ela, com a verdade. Tá vendo? Você pode perder uma pessoa falando algo bom e algo verdadeiro para ela e algo bíblico. Então eu acho que é uma coisa boa de se pensar. Eu posso perguntar teu nome? Posso perguntar teu nome? Beleza, Marcos. Prazer, Fernando. Tá. Viu, Marcos? Eu conheço o Adrian faz uns 12 anos. Mais ou menos. Acho que talvez mais um pouco. Vou expor os pecados. Você tinha cabelo ainda, hein? Eu conheço o Adrian da época que ele foi no comentário de um cara que se diz apóstolo. E disse no comentário do Facebook. Eu não queria falar com o Adrian. Eu não queria no comentário do Facebook ele comentou assim, ó, apóstolo bom é apóstolo morto. Eu não ia falar, o pessoal falou. Brincadeira, tipo. Mas eu vou tentar colaborar, tá? Eu acredito que esse assunto, ele é um assunto de doutrina e ele é um assunto para a igreja. Então, aonde eu falaria abertamente sobre esse assunto? Se eu quero gravar um vídeo expondo uma visão teológica, se eu quero ir para a área de ensino e ensinar na internet, mas eu não gastaria energia e tempo expondo os 5 pontos do calvinismo, por exemplo, num comentário ou reagindo a um post de alguém, porque eu tenho dúvidas do efeito que isso vai surtir. Né? Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, grotesco e ridículo. Tá? Eu tenho uma pessoa conhecida que mora em outro estado. Tá? Que ela um dia reagiu a um post que eu não devia ter feito da forma como eu fiz. Eu fiz uma crítica muito forte na época que o Facebook não era o Facebook, né? Eu fiz um post muito forte contra o aborto. E uma menina conhecida, quase família, postou uma coisa que eu não sabia. Ela postou assim, olha, eu acho que tu tem que tomar cuidado com o que tu fala e a forma como tu fala. Eu mesmo cometi aborto na minha adolescência porque deu os motivos dela. Eu discordo, eu sou contra o aborto, tá, gente? Só pra deixar claro. E aí não deu tempo de eu responder ela, porque eu ia pedir desculpa para ela, por eu ter ferido ela. Eu não ganhei ela para Jesus com o meu compartilhamento idiota, entendeu? Por mais que o que eu estava falando era uma verdade para o cristão, né? E aí, antes disso, uma pessoa ainda mais idiota que eu, ela foi lá e falou assim, ó, sua assassina, se converte, senão você vai para o inferno. Entendeu? Se ela não se converter, ela vai para o inferno. O cara falou mentira? Não. Ele devia ter falado? Não. Eu devia ter postado? Não, porque eu gerei uma discussão que não edificou a vida de ninguém. Tá? Então, se eu posso te dar um conselho sobre disciplinas espirituais, cara, a gente tem que ter disciplina espiritual não para falar sobre calvinismo. A gente tem que ter disciplina espiritual para estar perto de Deus. Porque a gente ama Jesus, a gente quer estar perto dele. A gente quer sentir o cheiro dele. Entende? Mas eu traria uma conversa doutrinária para uma mesa de discipulado, para uma conversa 1 a 1, ou para um ambiente como esse, porque às vezes a gente vai tentar começar um diálogo sobre isso na internet, ou até com uma pessoa que tem uma mente muito fechada a respeito daquilo naquele momento, que não vai funcionar. Aconteceu comigo. Primeira vez que o Adrian falou comigo de calvinismo, eu queria cair da cadeira. Como assim? Que Deus não, sai fora. Tu lembra? Foi lá em casa, lá no apartamento. Tu lembra? Só que a nossa discussão não era briga. Não, só que a nossa discussão não era briga. A nossa discussão era eu expondo o que eu acreditava e ele pacientemente colocando contrapontos que eram possíveis, porque eu sei que teve coisas que ele não abordou porque ele viu que se ele abordasse não ia surtir efeito. Entende? Porque eu estava num caminho de entender coisas de uma profundidade teológica que naquela época eu não tinha. Eu não entendia algumas coisas. Então esse caminho de quebrar, principalmente nos cristãos, né? De quebrar aquele entendimento que de repente não estava totalmente certo, ou vou dizer melhor, totalmente em concordância com o que nós falamos aqui, porque as pessoas têm liberdade para discordar,
Eu acho que ele tem que ser feito com muito amor, como o pastor Cris falou, e a gente tem que buscar o ambiente certo, sabe? Porque mais importa a pessoa saber que Jesus ama ela e que ela pode ser salva do que a forma, do meu ponto de vista. Na questão evangelística, né? É isso. Pastor Tá tudo nessa ideia, é isso. contando os pecados aqui. Expus, irmão. Escandalizei a igreja. Mas foi exatamente isso. Quando eu Não conheci queria a falar fé, também, mas eu vi um outro comentário em outro negócio. Não, Mas eu curti, né? eu acho que essa é a grande questão. Quando falei, né, quando a gente conhece a fé reformada, a gente precisa de um tempo em jaula mesmo, porque a gente fica uma fera indomável, né? A gente ama mais o inferno do que a graça. Porque a gente quer mandar todo mundo para o inferno. Não, você está errado porque você não crê dessa maneira. Mas isso não é sábio e nem edifica. Eu acho que a grande questão está no parâmetro central, é aquilo que Paulo escreve aos Coríntios. Portanto, quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. É isso. Então, tudo que você for postar, tudo que você for confrontar com a verdade, ela precisa ser em amor e para a glória de Deus. Ah, mas eu tô errado em falar que fulano vai para o inferno se não se arrepender e crer em Cristo? Não, você não está errado. Mas que frutos você vai ganhar, vai ter se você não fala a verdade com amor? Essa é a grande questão. Porque quando nós estamos falando com outro, a gente tem que estar ciente que nós precisamos estar falando com ele em amor, amando como Cristo ama. Essa é a questão. Então a gente precisa ter esse cuidado. E não adianta, né? Foi falado, a gente quer calvinizar e a gente precisa ter um certo cuidado com isso, sabedoria, porque às vezes mais afasta as pessoas do que qualquer outra coisa. E lembrando, quem convence é o Espírito, não é a gente. Já quer dar teus agradecimentos? Já, aproveita já. Já? As perguntas eram essas? Essa aí. Nós vamos ficar até 2 horas da manhã. Então, Sei que o pessoal quer, mas... bom, gente, eu estou realmente muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Eu acho que essa iniciativa de fazer um café com teologia é extremamente necessário e importante para a vida da igreja, porque às vezes nas pregações não é possível você abordar, entrar em detalhes, se aprofundar em determinado assunto, certo? E essas conversas, elas são muito produtivas. É claro que pode ser que tenha ficado dúvidas, né? Mas corram conversar com os pastores de vocês, pastor Fernando, pastor Cris, né? E eles vão sanar as dúvidas de vocês. Não é um assunto onde nós ouvimos e já saímos resolvidos com isso. Não, é um assunto que leva tempo para nós compreendermos exatamente. Mas eu estou muito feliz de poder participar desse momento e ver o interesse não só dos pastores, mas da igreja em conhecer mais, né? Os irmãos conhecerem mais a fé reformada, né? Essa doutrina tão maravilhosa, tão bíblica, que exalta e glorifica o Senhor. Então, eu posso dizer que o que esses irmãos estão fazendo aqui é algo raro. Eu acho que vocês devem valorizar pastores que são bíblicos, pastores que amam ao Senhor acima de todas as coisas, porque se você olhar para o nosso país, não só para o nosso país, mas para o contexto geral, a gente vai ver a raridade que é termos pastores bíblicos. Então valorizem isso, valorizem os pastores de vocês, amem eles, orem por eles, que o trabalho não é fácil, não é algo simples pastorear, mas eles fazem isso por amor principalmente a Cristo e por amor às ovelhas de Cristo. Ok? Amém. Obrigado. Uma salva de palmas aí, a galera. Todo mundo ali fora. Ferdinand agora. Últimas palavras. Últimas palavras suas. Ah, tá. Gente, nós somos uma igreja, independente de qual a placa nesse momento, se nós estamos aqui, nós somos uma igreja que ama a palavra, ama as Escrituras e tem fome e sede de conhecer mais sobre Deus. E que ambientes como esse possam nos estimular, nos
inspirar a querer saber mais. Né? Que a gente não seja tão pobre na nossa fé, de só encontrar em um ambiente como esse uma oportunidade de aprender mais sobre Jesus. A palavra do Senhor tem que ser o nosso direcionador, mas ele não vai ser enquanto a nossa Bíblia estiver fechada. Né? Nós precisamos abrir a nossa Bíblia e nos permitir ser lidos por ela. Então, obrigado por vocês terem vindo. Eu sou muito feliz de poder ter sido parte desse trio aqui, foi maravilhoso. Pastor Cris, quero te honrar aqui pela tua iniciativa de levantar esse café teológico aqui com a igreja. Muito obrigado. E, queridos, por favor, lembrem-se disso, que a nossa fome de conhecer Jesus seja insaciável e que a gente possa combater o que a gente tiver que combater. Seja a preguiça, seja a dificuldade de entender, seja o que for, que a gente possa combater isso, porque a palavra de Deus é tão importante, é um presente de Deus. A gente precisa amar esse livro, amar se debruçar sobre esse livro e encontrar as verdades de Deus que nós precisamos ali. Ali tem todas as verdades de Deus para a nossa vida. Amém? Uma salva de palmas vocês acordarem aí um pouquinho. Gente, primeira coisa, nos perdoem pelo horário, tá? A gente atrasou um pouco para começar. É domingo. Mas amanhã é domingo, né? Então, quem pode dormir até tarde, durma até tarde. Outra coisa, tudo que foi exposto aqui, tá, gente? Tudo que foi falado, tanto nas respostas como no que o Adrian trouxe pra gente, tudo está baseado na Bíblia. Tudo que a gente falou não é coisas que, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Coisas que a gente aprendeu com a Bíblia. Então, não é exclusivo para a gente isso. O Fer falou agora. Você tem acesso a isso na sua casa. Todos os versículos que o Adrian citou estão na Bíblia. Tudo que a gente respondeu, a gente tenta responder diante da Bíblia. Nada de achismos, nada de coisas que a gente inventou. Tá? Outra coisa, muito obrigado a todos vocês que estão com a gente, né? Eu esperava uma coisa e vocês são mais do que eu esperava. Amém? Então, a gente está aqui para servir. Esse momento é para servir vocês. A ideia era servir vocês. O Adriano falava bastante isso para mim. Estou lá para servir vocês. E é isso. A gente veio servir. Não veio apenas ensinar a Bíblia. A gente veio servir vocês. Então, fico muito feliz e agradecido. Não posso deixar de honrar meu pastor, né? Que me cara, se isso está acontecendo, ele me cobrou muito, tá? Ele e minha esposa me incomodavam bastante para que isso acontecesse, para arrumar data. Vamos lá, cadê a data? Cadê o dia? Agradecer ao Adrian e sua família. Gente, a gente tem essa amizade meio maluca, a gente fala de vez em quando, mas, cara, eu amo ele de coração. E eu convidei ele, quando eu falei para o Fer, vou convidar o Adrian, ele só, amém, é o cara. Uma pessoa humilde, tá? Apesar de tudo que ele já estudou, uma pessoa humilde, uma pessoa de Deus. Então, agradecer muito a ele, a família dele, o pessoal que veio da igreja dele, quem ele convidou. Muito obrigado por estar participando com a gente, tá? Que Deus honre a vida de vocês. Joga bem futebol, viu? Joga pra caramba. Ele postou hoje um futebolzinho. Calvinistas contra arminianos. Vamos ver quem ganha. Já está escrito. Mas já está escrito que nós ganhamos. Tá, gente? Deus abençoe vocês demais. Não posso deixar de honrar algumas pessoas, tá? Se esse evento aconteceu, né? Foi formalizado, se não foi um trabalho de uma pessoa ou duas, tá? Primeiramente honrar minha esposa, que se está organizada desse jeito aí. Essa organização toda foi o planejamento dela. Ela correu atrás, ela foi até essas canecas muito lindas aqui, ó. Nós ganhamos. E ela tá grávida. Foi ideia dela. Não é a marca da besta, tá? É só um QR Code. Esse QR Code aqui escaneou, dá nos sites, nos negócios da igreja, tá? Tá salvo. Isso. O pessoal, a Tassi,
O Johnny, cara, que fez a arte para nós. O Tom, que ajuda no som e vídeo e tudo mais. O pessoal que limpou, Joel, a Débora, vieram limpar a igreja com a equipe deles. Então, quero honrar todos vocês que participaram de alguma forma para tudo isso que aconteceu der certo. Que Deus abençoe demais a vida de vocês. Então, não poderia deixar de honrar vocês. Então, é a primeira edição. Virão muitas outras com temas diferentes. A gente quer sempre trazer algo diferente para vocês. Vocês gostaram? Amém. Então, glória a Deus. E até o próximo.